Hoje, as narrativas do mercado cripto estão traçadas. Sabemos quais são as maiores aplicações que temos nesse mercado atualmente e vemos o potencial que até mesmo os tokens delas entregam em assimetria. Por isso que hoje vamos conhecer duas das maiores ferramentas que temos dentro das maiores narrativas desse mercado cripto, que é a EndineLayer e a EtherFi. Muitos hoje não dão valor para essas narrativas, porém, galera, é por falta de entendimento. Muitos têm medo de um futuro de uma narrativa como essa, mas depois que você entende, fica muito mais claro da onde vêm as rentabilidades e da onde a galera especula o crescimento desse setor. Por isso que a gente vai começar do básico. Como, por exemplo, como que funciona a blockchain. Por quê, família? Tudo isso daqui que a gente está visualizando em rendimentos, em rentabilidades, que a narrativa de stake, liquid stake traz pra gente, que tomou evidência por conta de protocolos como EndineLayer e EtherFi, é por conta do crescimento dessa tecnologia que é a blockchain. Uma tecnologia que não é exclusiva do mercado cripto. Para você que não sabe, família, a blockchain, ela não funciona tão diferente de como funciona a internet. A internet basicamente revolucionou a maneira que a gente se comunica e também transporta informações. A blockchain, no caso, família, está revolucionando como a gente faz a transferência de dados, como a gente visualiza essa transparência de envio e recebimento de dados e também financeiros, família. Querendo ou não, a gente vê que a blockchain, um dos grandes exemplos de como ela funciona, é como se fosse um livro de contabilidade gigante. Então a blockchain do Bitcoin ficou muito conhecida por conta disso. A blockchain do Ethereum trouxe novidades com essas aplicações que a gente vê. MakerDAO foi a primeira, depois a gente teve Uniswap, entre outras que nasceram dela. Então, família, em resumo, para o melhor entendimento da blockchain, lembra na internet, até mesmo quando você joga no Google. A internet ela é uma rede de computadores dispersa por todo o mundo, ou seja, não deixa de ter princípios de descentralização, porém que trocam dados e mensagens utilizando um meio de comunicação comum, que é um protocolo. E eu não vou entrar a fins ali tecnológicos na parte da internet. O nosso foco é o universo cripto. Mas, de qualquer forma, quando você procura também o significado da blockchain, ela é um mecanismo de banco de dados e também de trocas de mensagens. Porém, a blockchain, de diferencial, a galera realmente consegue transportar dados com transparência e segurança, e também ali a gente está utilizando para o transporte financeiro praticamente, que é o universo DeFi. Então, a diferença grotesca que a gente tem nesses dois mecanismos, família, é um mecanismo de consenso que existe na blockchain. Ou seja, aquele fator de segurança que blockchains grandes como a do Bitcoin tem e até mesmo como a do próprio Ethereum tem. Então, galera, essa brincadeira de segurança das blockchains é onde saem os primeiros rendimentos que você precisa entender. Esse mecanismo de consenso, basicamente, galera, é o que mantém uma blockchain segura. Para você entender, eu vou utilizar uma analogia bastante bacana, que é a analogia do banco imobiliário. Então, você está visualizando eu, Gustavo, e o senhor Lucas Dantas aqui jogando o banco imobiliário. E você já deve ter jogado com algum familiar seu ou amigo seu. Basicamente, um banco imobiliário é um jogo que lida com dinheiro e compras de propriedades. Como lida com dinheiro e no final quem ganha é quem realmente tem mais propriedades e acúmulo de capital, cara, dinheiro é algo que sempre tem gente de olho. Então, o mecanismo de consenso de um banco imobiliário é os próprios jogadores com a sua contabilidade. Então, você está fazendo a sua contabilidade do banco imobiliário, está visualizando suas propriedades, tem transparência na informação dos seus adversários e qualquer um ali que ousar roubar ou fraudar qualquer transação que ocorrer ali dentro daquele jogo, você vai fazer o quê? Vai contar pra mamãe, vai falar que o amiguinho tá roubando. E isso é um mecanismo de consenso, família, que tem um consenso entre os validadores que ninguém ali vai roubar ou passar uma transação fraudosa. Cara, na blockchain é a mesma coisa, só que a gente tem requisitos diferentes. Então, o jogo de segurança da blockchain é validar as transações, realmente mostrar que elas são verídicas e que pode ser transacionada dentro da blockchain, pagando sua taxa de transação. E em troca disso, eu recebo uma recompensa, porque ninguém trabalha de graça. Então, essa analogia que eu utilizei do banco imobiliário é a mesma analogia que a gente pode colocar em outras blockchains. A principal que a gente vai utilizar de exemplo hoje é a rede Ethereum.
Então, quando falamos de staking, família, é o jogo ali da participação do mecanismo de consenso para a gente receber uma recompensa em troca para participar desse mecanismo de consenso que é, no final das contas, a segurança. Então, isso é um jogo rentável, porém a gente se depara com um problema. Pois, família, embora em inúmeras blockchains a gente consegue rentabilidades diferentes, eu coloquei aqui de exemplo uma Solana da vida, que a rentabilidade é maior do que a própria rede Ethereum, que a da Celeste também é maior do que a própria rede Ethereum, e tem a Avax também. Então, quando a gente vai buscar essas rentabilidades, é interessante, a gente se depara com várias. Porém, o universo das finanças descentralizadas pode proporcionar muito mais rentabilidades para a gente. Então, quando a gente acaba se deparando com essas rentabilidades, não brilha muito nossos olhos. Porém, voltando àquele problema que eu tinha mencionado para vocês, o problema da gente comprometer um capital para buscar essa rentabilidade é a falta de liquidez. A liquidez, família, é nada mais, nada menos que o nosso dinheirinho. Então, se eu tenho, por exemplo, $100 e coloquei ele em stake, ele vai ficar lá, parado, recebendo uma rentabilidade, pode ser da Solana aqui, de 7% ao ano. Beleza, eu tenho essa grana. Porém, se eu for procurar outras rentabilidades no mercado cripto, infelizmente, o meu capital, ele tá lá parado. Rendendo, beleza, mas ele tá lá parado. Então, eu não tenho liquidez para buscar outras rentabilidades. E aí que surge alguém que resolve essa situação, que é a famosa Lido Finance, né, família? Então a Lido Finance, ela resolveu um problema de liquidez para quem busca rentabilidades do stake. Então vamos voltar àquela analogia do banco imobiliário. Lembra, eu participo do banco imobiliário, participo daquela segurança e recebo uma rentabilidade. Só que quando eu falo de liquidez, eu preciso ficar parado ali para receber aquela rentabilidade. Ou eu saio daquela brincadeirinha ali e vou procurar outra brincadeira para eu ficar lá brincando em troca de uma rentabilidade. Só que o mercado cripto, ele pode mais. Então a Lido Finance, família, ela resolveu esse problema. Então, voltando à analogia lá do banco imobiliário, aí você imagina o seguinte: eu tô brincando aqui nesse banco imobiliário, participando do mecanismo de consenso, recebendo aquela recompensa, mas eu quero brincar em outro jogo também para receber mais recompensas. Ao mesmo tempo, antes eu não tinha essa possibilidade. A Lido Finance, ela fez o seguinte: Gustavo, você pode sair aqui do seu local, ir brincar em outros joguinhos, e esse local vai ser seu, tá bom? Eu vou escrever o nome na cadeira aqui, vai estar escrito Gustavo, enquanto estiver escrito Gustavo aqui, você vai receber a rentabilidade desse banco imobiliário que você está jogando, e você pode brincar em outros joguinhos, mas você tem um recibo na mão. Esse recibo na mão é o que dá a permissão de você brincar em outros joguinhos e ao mesmo tempo receber a rentabilidade do banco imobiliário. E agora, deixando a brincadeira de lado, em resumo, família, a Lido Finance, ela te dá um ativo sintético. Esse ativo sintético, ele representa a sua posição no stake do Ethereum. Então, galera, quando eu tenho um Ethereum na mão e quando eu tenho um STETH na mão, a diferença é o seguinte, é que esse STETH da Lido Finance, ele tem uma rentabilidade atrelada. Então ele parado na minha carteira, ele rende alguma coisa. Esse rendimento vem lá do stake do Ethereum. Lembra do banco imobiliário. Então, família, por isso que o Ethereum sintético da Lido Finance cresceu tanto. Porque, basicamente, você com ele na carteira, você recebe a rentabilidade lá do stake do Ethereum. E ainda, esse STETH, que é um ativo sintético da Lido Finance, você pode utilizar ele em outras coisas ali para fazer o que você quiser. Tanto é que não é à toa, família, que a gente vê um crescimento muito grande desse ecossistema, muitas aplicações crescendo e trazendo utilidade para esse ativo sintético da rede Ethereum, que hoje esse ativo sintético da rede Ethereum também é o 8º colocado quando a gente fala de criptomoedas por capitalização de mercado. Então, tem 2 Ethereums hoje no top 10 cripto, por conta dessa força que a Lido Finance trouxe, que hoje também é a maior aplicação que a gente tem no mercado DeFi. Então sim, família, essa narrativa é muito grande, porém, a partir daí surgiu outra narrativa, obviamente, que aí a gente vai chegar nas nossas plataformas. O famoso Restake, família, é agora que a gente começa a chegar nas nossas 2 aplicações que vamos conhecer como utiliza e da onde vem essas rentabilidades. Então, o que é Restake, família? Se a gente fala em resumo já na cara, não preciso nem mostrar aqui a pesquisa no Google. Em resumo, é a possibilidade de monetizar a segurança e trazer mais rentabilidades para quem contribui a essa segurança. Então lembra, família, que um ativo sintético da Lido Finance, ele representa a sua posição lá na segurança da rede Ethereum. Imagina se a gente consegue pegar esses
ativo sintético, ou seja, essas representações da segurança da rede Ethereum, e fornecer segurança para outras aplicações, para outras blockchains. É isso que essa narrativa traz, família. Então, a EndLayer, basicamente, você como usuário que tem uma criptomoeda Ethereum na carteira, você tem a opção ali de colocar ela em stake para receber a rentabilidade do jogo do banco imobiliário, mas você consegue receber um ativo sintético utilizando a Lido Finance ali, como eu utilizei de exemplo. Mas você pode pegar também essa posição da Lido Finance, que é do stake do Ethereum, e colocar o restake, fazer a retomada dela lá na EndLayer. E a EndLayer vai pegar e utilizar essa quantidade ali de representações na segurança da blockchain Ethereum e fornecer segurança para aplicações como pontes, como oráculos, como sequenciadores ali de blockchains e rede de segunda camada, servir literalmente serviços ali para aplicações do universo cripto. E o Liquid Restake, basicamente, família, ele dá um token líquido para todo esse posicionamento aqui. Então, no final, a gente vai ter um token sintético que ele representa a posição na EndLayer, que automaticamente também representa a posição ali em Lido Finance ou até mesmo no stake de Ethereum, que a gente pode fazer um resumão. Então, novamente, com uma EtherFi da vida, você faz o stake de Ethereum através da plataforma dela ou até mesmo com o Ethereum sintético da Lido Finance, recebe o ETH, que representa posições na EndLayer, que por detrás da EndLayer também representa posições ali no stake de Ethereum, só que a EndLayer, como ela fornece outros serviços para a empresa do mundo cripto, a gente acaba recebendo uma rentabilidade um pouquinho maior, mas só para você ter noção, olha a força que esses protocolos ganhou. Então, quando a gente pega todas as aplicações do mercado cripto e o total de dinheiro que tem dentro delas, a primeira é a Lido Finance. Lido Finance resolveu o problema de liquidez no mercado, então ela é a maior aplicação e seu ativo sintético, que representa posições no stake de Ethereum, é o 8º maior do mercado cripto. A terceira maior aplicação é a EndLayer. A EndLayer que faz esse serviço ali de fornecer segurança para outras aplicações ou blockchains do mercado. E a EtherFi, a quarta maior aplicação da liquidez para a posição da EndLayer. Então, família, não tem como não falar que realmente a narrativa Restake / Liquid Restake realmente é a maior que a gente tem no mercado. Família, eu sei que o conteúdo tá bom, mas um recadinho rápido. Passa no primeiro link aqui na descrição e se inscreva, família, no mini curso gratuito que a gente está trazendo para vocês sobre o universo das finanças descentralizadas, o Desafio DeFi. Amanhã é o último dia e os 2 primeiros dias já estão com as suas aulas disponíveis. Então passa no primeiro link aqui na descrição, acesse e também tenha acesso ao conteúdo em PDF que a gente passou. Tanto o conteúdo que você está aprendendo nesse vídeo de hoje, a gente comentou na live da manhã e inclusive disponibilizou o PDF. Então não vacila, não perca o último dia que a gente vai aprender muito sobre pools de liquidez, ferramentas de empréstimo para você aumentar ainda mais a rentabilidade no seu DeFizão. Então não vacila, link aqui na descrição. Mas agora eu quero ver se você entendeu, hein, família? Stake de Ethereum. Se eu chegar aqui e realizar o stake de Ethereum sem optar por utilizar uma Lido Finance da vida, eu consigo 3,3% de rentabilidade anual. Porque eu tô optando por fazer o stake sozinho, sem tirar um ativo de liquidez, ter aquele probleminha, né? Lido Finance, consigo 3% de rentabilidade anual. Um pouco menor por conta, galera, que eu tenho uma empresa que resolve o problema da minha liquidez. E, cara, querendo ou não, a rentabilidade não é muito alta, mas como a gente consegue acumular rentabilidades, acaba ficando mais interessante. E essa rentabilidade na rede Ethereum pode aumentar conforme a gente veja um aumento de volume na rede, tá bom? Então, beleza, Lido Finance 3% ali de rentabilidade. Cara, se a gente for parar para analisar e olhar uma EtherFi da vida, a gente consegue rentabilidades um pouco menores, como 2,9 ali de rentabilidade anual, obviamente porque ele pode trazer mais recompensas para a gente pelo posicionamento na EndLayer. A EndLayer, quando a gente vai falar de rentabilidade previsível dela, como a gente tem de uma rede Ethereum, porque a EndLayer ela lançou o seu token recentemente e a rentabilidade dela sempre vai aumentar conforme ela tem mais clientes ali para fornecer seus serviços ou até mesmo diminuir conforme perde clientes. Então a rentabilidade sempre vai variar, mas como começou agora, por isso, galera, que muitas das vezes quando a gente vai procurar rentabilidades da EndLayer, ainda a gente não tem com
com clareza. Mas a EtherFi a gente consegue rentabilidade nativa da rede Ethereum, também consegue rentabilidade com outros produtinhos dela e vai conseguir a rentabilidade com o produto principal, que é o da Engineer, que a gente ainda especula que vai ter uma rentabilidade conforme ela for crescendo, obviamente. Então, Engineer sem segredo, já entendemos como é que funciona essa parada por completo. Abrindo a aplicação dela, família, é bem simples o entendimento. A gente tem diversos ativos sintéticos da rede Ethereum, que são empresas, galera, que realizam stake de Ethereum lá na rede Ethereum. Então, também te dão um ativo de sintético como o da Lido Finance, como o RETH da Rocket Pool, o CB Ethereum lá da Coinbase, tem o da Binance. Então, tem diversos ativos de Ethereum sintético. Você, com qualquer um na carteira, pode vir aqui, clicar em qualquer um para depositar e receber uma rentabilidade que pode ser ali em tokens Ethereum e até mesmo em tokens da Engineer, tokens Engine, que lançou recentemente. Então, família, bem simples. Novamente, clicou aqui, ó, RETH. Se você tem RETH na carteira, você vem, deposita o quanto você quer e depois já começa a coletar as rentabilidades. Só tenha em mente, para sacar, galera, ele demora 7 dias mais ou menos, que é o período de retirada do stake do Ethereum. Isso daí a gente se depara com um monte de outras aplicações que envolvem o stake do Ethereum. Então isso é normal. Então, voltando no dashboard, se a gente pega outro ativo, por exemplo, como o Ethereum sintético aqui da Coinbase, cara, também não tem nenhum tipo de problema. Vem, deposita e obtém a rentabilidade. O Native Restaking, ele é um produto diferente, tá bom, família? A gente consegue depositar Ethereums aqui, mas é como se fosse a gente querendo criar um pool aqui na Engineer, tá bom? Ou seja, se eu tivesse uma empresa de ativos sintéticos líquidos, eu provavelmente ali criaria um pool e depois eu procuraria saber como listar o meu ativo aqui pra gente estar depositando. Então, na maioria das vezes, se não todas, você vai buscar depositar os seus ativos sintéticos. Obviamente, né, família? Porque ele também vai herdar ali todo o seu posicionamento no stake do Ethereum. Na aba de operador, família, é a aba que você tem a possibilidade de pegar a sua posição aqui de restaking. Então, vamos lá, ó, deixei o ativo sintético da Lido Finance aqui, eu tô recebendo já a rentabilidade em W Ethereum e também tokens Engine. Beleza, eu já recebo, tá tudo ok, e ele mostra aqui o meu balanço no restaking. Eu posso vir aqui em operador, por exemplo, e depositar, na verdade, delegar, porque quando a gente faz isso, família, eu não deposito meus tokens para a Polkashu, eu só delego essa função. Então, nesse caso, o serviço aqui de restaking meu, ele está sendo delegado para a Polkashu, que fornece outros serviços ali de AVS, tá bom? Ou utiliza aqui da própria Engineer como um Engine Data Viability. Então, família, quando eu opto por delegar, eu meio que faço uma aposta que essa empresa Polkashu, ela vai conseguir fornecer mais serviços em troca receber mais rentabilidade. Então, quando eu opto só por deixar aqui, eu recebo a rentabilidade. Mas quando eu venho em operador e delego, eu meio que aposto um pouco mais, mas também eu posso receber menos, se for uma empresa ali que não tem tanta demanda, tá bom? Então, já para você estar entendendo, vai pagar as taxas de transação, só que quando você opera e sua empresa vai bem, tem a chance de você receber mais rentabilidade. E a AVS a gente consegue ver os serviços, tá bom, família? Então, quando lemos AVS, é falando sobre esse serviço ali que a Engineer acaba oferecendo por conta de todas essas retomadas que ela tem. Então, Engine Data Viability, que é basicamente você cuidar da camada de dados de outras blockchains. Tem esse Oracle, que é como se fosse outro oráculo. Tem esse da ARPA Network, tem da Hyperplane, também tem da CyberMac, que são diversos serviços, família, que utiliza todo esse montante de capital para fornecer segurança ou outros tipos de produtos para outras empresas do mercado cripto. E agora a EtherFi, família. Não é nada diferente que a gente vê de usabilidade, como se fosse uma Engineer da vida, só que lembra que na Engineer os seus tokens iriam ficar parado lá, recebendo uma rentabilidade por conta de toda aquela representatividade de segurança, mas ia ficar parado por lá. Eu também tenho a opção, em vez de ir direto da Engineer, eu utilizar protocolos como a EtherFi. A EtherFi, basicamente, família, vai representar a minha posição na Engineer, que logo representa a minha posição no stake de Ethereum. Então, rentabilidade em cima de rentabilidade. Ela tem outros serviços, tá bom? O serviço aqui de liquidez, que você acaba recebendo uma rentabilidade por conta de movimentações na liquidez que a empresa EtherFi faz. EtherFi faz, né? Ficou esquisito, mas de qualquer forma você entendeu. Tem
também esse Cash, que é um cartão de débito cripto. Na verdade é um cartão de cripto, só que ele debita da sua conta. Só que você precisa pagar para ter esse cartão. Eu não solicitei o meu. É algo bem interessante, porque é um cartão de crédito que utiliza o crédito lá da Aave. É um negócio muito doido. Mas eu não vou exclusivamente entrar nesse assunto aqui, tá bom, família? Então, no serviço que a gente tá falando é o de stake. Então eu posso depositar meu Ethereum ou o Ethereum sintético da Lido Finance e eu vou ganhar o EETH. Esse EETH, ele vai representar a minha posição na Engine Layer, logo eu vou acumular pontos da Engine Layer, que seria aquela rentabilidade dos serviços, e também, em troca, eu vou receber esse EETH para fazer outras coisas ali no mercado DeFi. Então, galera, bem simples. Abri a aplicação aqui da EtherFi, eu consigo depositar o Ethereum sintético da Lido Finance ou o Ethereum nativo para receber esse EETH. Beleza? Simples de estar entendendo. Também, galera, a EtherFi, ela fornece serviço para outras empresas de restake. Engine Layer é uma. A gente tem a Symbiotic, que também participamos do airdrop dela aqui no canal. E eu vou deixar na descrição aí para facilitar a sua vida. Também fornece esse mesmo serviço lá para Karak, que é outra empresa de restake que vem muito forte aí para o mercado. Então a EtherFi, se for parar para analisar, ela tá até melhor posicionada que diversos tokens de liquid staking ou até mesmo de restake como o próprio da Engine Layer. Também a EtherFi fornece esse mesmo serviço para empresas do ecossistema do Bitcoin. Então esse EBTC é o Ethereum, é o Bitcoin lá da Babylon, outra empresa de restaking. E por último, não menos importante, ela também fornece um tipo de serviço utilizando o dólar da Ethena. Então a EtherFi como case de empresa, ela chama muito mais atenção. Novamente, família, é simples. Eu deixo o Ethereum ou o Ethereum da Lido Finance. Na Symbiotic eu tenho mais opções. W-Ethereum, o Ethereum sintético, o da Lido Finance, o da Rocket Pool. Também tem a opção do da Karak, que também dá mais opções para mim utilizar. E o do BTC, eu vou precisar desse LBTC. No vídeo também de restake de Bitcoin airdrop que a gente está farmando, também conhecemos esses ativos. Bem simples, deposito e recebo o EBTC, que é o Bitcoin da EtherFi, que representa a posição no restake da Babylon. E o USD, que seria em dólar, dólar da Ethena, ou até mesmo em outros dólares como o SDT, DAI, USDC, recebo o EUSD, que é o dólar da EtherFi, que representa posições na Ethena, e recebo uma rentabilidade que ainda não foi escrita pra gente por conta das recompensas da Ethena, que tá um pouquinho curiosa a situação. Mas, família, simples de entender, uma ferramenta muito forte no mercado cripto. E aí, por último, não menos importante, breve passada em cima do token. Token da Engine Layer lançou recentemente, e falando a realidade para vocês, família, em capitalização de mercado, eu esperava ele lançar bem maior. Lançou em um tamanho até considerável. Nessa baixa que a gente teve, a gente viu o token chegar ali aos seus 600 milhões de capitalização de mercado. Então eu não acho que ele vai diminuir muito mais do que isso. Mas como a gente tá falando da maior empresa desse setor do mercado, cara, esse token não tá muito caro não. Eu não teria em carteira porque eu procuro até mesmo exposições a essa narrativa em projetos com menor capitalização. Mesmo assim, eu vejo assim o token da Engine Layer caminhar muito bem. Já o da EtherFi é um case que chama mais minha atenção, porque quando a gente vai olhar o preço do token, por mais que ele caiu pra caramba, família, a gente tá falando de um token que tem menos de 300 milhões de capitalização de mercado. E você viu a quantidade de clientes que a EtherFi tem. A gente tem Ethena ao lado dela, Babylon ao lado dela, Karak, Symbiotic. Então são empresas muito fortes que têm evidências ali no mercado cripto que realmente ela vai crescer e continuar chamando uma atenção, e a EtherFi vai aproveitar de todo esse movimento. Engine Layer, muito top e é a maior do setor. Não estou falando que Symbiotic, Karak vão passar ela. Porém, a EtherFi consegue aproveitar muito melhor dessa narrativa. Então, no resumo na obra, família, pegando ferramenta e token, as duas que a gente apresentou hoje, e também o entendimento que a gente fez ali no começo do vídeo, cara, realmente, Liquid Restaking são as maiores narrativas. Eu coloco em duas narrativas, família, porque senão seriam quatro. Restake, Liquid Restaking, Stake e Liquid Staking. Poxa, não precisa de tudo isso. Liquid Stake barra Restake e Liquid Staking barra Staking. Beleza, são duas narrativas. Na minha opinião, a que tem mais evidência é Liquid Restaking e Restaking. Empresas de Restaking, Engine Layer, Karak, Symbiotic, estão ganhando muita força. Engine Layer lançou agora e realmente ela tem a maior parte dos clientes. Mas as outras empresas também têm muita força. Então, pegando e falando sobre o token agora, família. O token da
Etherfi acaba chamando mais atenção porque ele aproveita melhor dentro dessa narrativa. A Engineer é muito forte, pode crescer muito bem, por conta que ela também tem a possibilidade de a gente fazer o token da própria plataforma em staking. Só que, galera, novamente, a Etherfi ela consegue aproveitar do crescimento de outras empresas. A Engineer nem tanto, só das empresas ali que ela tem como cliente e dela própria se crescer. Então, a fins de investimento, hoje qual chama mais minha atenção é a Etherfi. Mas nada que isso aqui é uma dica de investimento. Eu só estou passando uma visão em cima dos dois tokens que a gente conheceu. Agora, como plataforma, família, realmente toma muito cuidado, porque essas duas plataformas são uma arma muito poderosa em suas mãos, que hoje está sendo utilizada muito mais por conta do airdrop. Tanto é que a Engineer até mesmo apagou um pouquinho por conta que já lançou o seu token, mas a Etherfi não para de crescer, não para de fazer parcerias com outras empresas por conta de todo esse movimento do airdrop. Então agora você sabe como utilizar, sabe da onde saem essas rentabilidades. Então não se esqueça de deixar o like, isso ajuda demais, e também, família, de passar aqui no primeiro link na descrição e acessar o mini curso do desafio DeFi que a gente trouxe para vocês. Amanhã é o último dia dos 3 dias de conteúdo, então passa no link aqui na descrição. A aula 1 e 2 já está disponível, inclusive todo o conteúdo onde falamos principalmente sobre essa narrativa. Então não vacila, passa no link aqui na descrição. Mas de qualquer forma é isso, família. Então, novamente, peço o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Deixe nos comentários outra plataforma que você gostaria de um esclarecimento maior e até mesmo saber como utilizá-la, tá bom? Mas é isso, família. Um forte abraço. Falou!